Fato em Foco, com o bispo diocesano de São José do Rio Preto, Dom Tomé. Bom, Dom Tomé, recentemente a gente falou sobre a questão indígena aqui no país e no último domingo uma aldeia indígena localizada em Viana, no Maranhão, foi atacada e 13 índios foram feridos, inclusive com golpes de facão e também tiros, né? Não se sabe exatamente a autoria, mas o que se sabe é que é a área disputada por fazendeiros ali da região. Realmente um conflito que preocupa, né, Dom Tomé? É verdade. Só lembrando que há menos de um mês nós comentávamos de um atentado a trabalhadores sem terra em Colniza, no estado do Mato Grosso. Ou melhor, não eram trabalhadores sem terra, eram trabalhadores acampados, esperando a regularização da titulação da terra. E alguns deles foram mortos. Naquela ocasião, nós dizíamos da dificuldade da questão da terra no Brasil. Um problema ainda não resolvido. E dizíamos que desde o início da história do país, na relação com os governos europeus ou o nosso domínio português, o Brasil até hoje não fez um projeto de distribuição e regularização das terras. E isto acontece também com a população indígena originária no Brasil. Por isso, continuamente, nós enfrentamos conflitos de interesses entre comunidades indígenas e fazendeiros, sobretudo. Há, de um lado, o desejo das comunidades indígenas de terem áreas maiores para a sua sobrevivência, uma vez que a sua cultura ou o seu modo de vida exige grandes espaços, e espaços não só de terra limpa, mas espaço também de florestas. E, por outro lado, temos um setor, uma parte da sociedade, que acredita que os índios já possuem terras demais e que uma parte dessas terras poderiam se tornar mais produtivas diante do crescimento do agronegócio no país. Ora, nós não queremos entrar aqui no mérito desta questão, mas nós lembramos para mostrar que estes dois modos de ver uma única realidade acabam gerando conflitos, violência e algumas vezes até morte. Nós vamos sentindo que nos últimos governos, mesmo do presidente Lula, da presidente Dilma e agora do presidente Temer, houve um arrefecimento ou uma diminuição de intensidade no desejo de regularizar a posse pelos índios das suas terras ou a delimitação das suas terras. E nos casos em que isso aconteceu, como em Roraima, acabou gerando uma série de conflitos, porque muitos fazendeiros ou sitiantes ou trabalhadores não receberam a devida compensação para reorganizarem a sua vida. O que aconteceu no domingo, no Maranhão, no município de Viana, um distrito denominado de Bahias, é que uma etnia dos índios, intitulado Gamela, estavam já há algum tempo em conflito com os fazendeiros, justamente por questão de posse e uso da terra. Essa situação de conflito já era de conhecimento do governo do Maranhão, se não me falha a memória, é PCdoB. Mas mesmo tendo consciência de que poderia evoluir este conflito para um confronto, o governo do Maranhão não teria tomado as providências de segurança que seriam passíveis num caso como este. E o que aconteceu no domingo, enquanto um grupo de índios gamelas se movimentavam ao interno do próprio território, foram atacados por jagunços, por fazendeiros, e neste conflito diversas pessoas ficaram feridas. Alguns índios, mas também alguns brancos, não saberia dizer agora se fazendeiros ou pessoas contratadas pelos fazendeiros. Felizmente não houve morte,
mas houve agressão, houve violência e poderia ter caminhado este conflito para uma situação perigosa. Ora, embora nós no noroeste do estado de São Paulo não tenhamos comunidades indígenas muito próximas e não tenhamos este problema de terra para os índios ou conflito de terras com comunidades indígenas, é bom nós lembrarmos deste fato, para a gente poder não esquecer que o Brasil tem este problema de posse e titulação da terra que ainda não foi resolvido, seja para trabalhadores sem terra, seja também para comunidades indígenas e também para comunidades negras chamadas quilombolas. E como nós, em São José do Rio Preto, nos tornamos, ou vamos nos tornando uma referência nacional também na questão política, é bom que a gente cobre daqueles que nos representam no poder executivo estadual, mas no poder executivo federal, também no legislativo estadual e federal, posturas claras no sentido de avançar o caminho de solução do problema na terra no Brasil, satisfazendo as necessidades dos sem terra, também dos quilombolas e hoje especificamente também no caso da população indígena. Tá certo, Dom Tomé. A gente vai então esperar, né, que esses conflitos diminuam e que o governo haja de forma efetiva para tentar reduzir esse tipo de conflito envolvendo as terras indígenas. Dom Tomé, muito obrigado pela participação, forte abraço e até amanhã.